Shalom. Olá, caríssimos crismandos. Estou aqui para gravar essa trilogia de vídeos tutoriais para estar explicando sobre a nossa terceira aula, que tem como tema a história da salvação. Nós vimos o nosso último encontro que depois que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, Deus os expulsou do jardim do Éden. E que eles saíram do jardim do Éden, Deus coloca querubins com uma espada flamejante para guardar a entrada do jardim, para que eles não retornem e tenham acesso à árvore da vida. Mas a história da salvação nos mostra que Deus não vai abandonar o homem totalmente. Deus não vai entregar o homem às suas próprias paixões de forma derradeira, definitiva. Nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, naquele pequeno detalhe onde Deus faz roupas de peles de animais, que já apontava para Jesus, né? Fazer roupas de peles de animais significa sacrificar animais, tirar as suas peles e vestir a nudez de Adão e Eva, que apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para com seu sangue cobrir a nudez do nosso pecado. Vimos também em Gênesis 3,15 o proto-evangelho, né? Deus condena a serpente e diz: porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já dizendo no próprio evangelho que a redenção se daria, né, a partir de uma mulher, a qual Deus, Redentor perfeitíssimo, iria realizar a redenção de uma forma perfeita através dessa mulher. Nós já sabemos que é Maria. Em Maria, Deus rompe a transmissão do pecado original e não permite que ela herde de seus pais a mancha do pecado original, porque dela viria o Salvador, dela viria Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, filho de peixe, peixe um é. Se Jesus é imaculado, ele só pôde vir de um ventre imaculado. O Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 4, no parágrafo 410, diz o seguinte: depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama, ele anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o reerguimento da queda. Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias, ou Mashiach, que é o Salvador, né? A palavra Messias no hebraico, Mashiach, quer dizer ungido, quer dizer aquele que viria para resgatar o povo, para reerguer o povo da queda, do combate entre a serpente e a mulher, e da vitória final de um descendente desta última, a mulher. Então o Catecismo nos fala que Deus não vai abandonar o homem, que não vai entregar o homem à sua própria paixão, né? E nós vemos aí, a partir daí, Adão, ele sai do Éden, tem mais filhos, né? Esses filhos têm outros filhos, e dessa descendência, até de Caim mesmo, nós vemos o personagem Enoque, que o Evangelho do Gênesis diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Depois nós vamos ver da descendência direta de Adão até chegar Noé. E nós vemos em Noé também ali mais um feito de Deus, resgatando o homem, preparando o homem até para o ápice da redenção em Jesus Cristo. Nós vemos que a descendência de Caim se manifesta pecaminosa, herdeira da concupiscência de Adão e Eva,
a tal ponto de Deus, diz a Escritura, se arrepender de ter feito o homem, de Deus mais uma vez manifestar a sua justiça, mas também a sua misericórdia e a sua providência. Nós vemos que nos tempos de Noé, o povo estava entregue ao pecado. E Deus decide então, muitos diriam exterminar, mas eu digo purificar a humanidade. Como o único justo e temente a Deus naquela época era Adão, então Deus vai separar Noé, né? E vai enviar o dilúvio. Um detalhe que eu queria aqui já apresentar para vocês, uma chave de leitura, de compreensão das Sagradas Escrituras, é sempre fazer a seguinte pergunta para o texto sagrado: o que esse texto, o que essa história, esse personagem, o que ele tem a ver com Jesus Cristo? Qual é a relação desse fato, desse texto, desse personagem ou desse símbolo com Jesus? Aonde eu posso ver nessa figura do Antigo Testamento uma pista de Jesus, da sua missão e da sua obra? Então essa é uma chave de leitura para compreender as Sagradas Escrituras. Assim como nós vemos nas roupas de peles de animais, como nós vimos também no sacrifício de Abel, nós podemos também ver em Noé, né, uma chave de leitura e compreensão do justo Noé. Então, no tempo de Noé, o povo entregue ao pecado, Deus determina então que Noé faça uma arca, porque ele enviaria um dilúvio sobre a terra. E esse dilúvio iria exterminar todos os homens e todos os animais, né? Mas Deus poupou Noé e a sua família. E Noé é o retrato, assim como foi o justo Abel, Enoque. Noé é o retrato do homem temente a Deus, do homem santo, do homem que busca andar com Deus e por consequência é sempre isento da punição, do castigo e da maldição. Esses justos, Abel, Enoque e Noé, é uma figura do homem temente a Deus, que sempre será livre da maldição, do juízo final, e que a partir deste Deus vai sempre estar purificando a humanidade e preparando a humanidade para uma redenção. Então Deus manda Noé fazer a arca, e Noé constrói a arca, e em determinado momento Deus manda então que Noé, seus filhos e as mulheres de seus filhos entrem na arca. E junto com Noé, um casal de animais de todas as espécies. E Deus estabelece um detalhe: dos animais impuros ia entrar apenas um casal, um macho e uma fêmea. Mas dos casais puros entrariam 7. Chega a determinado momento, Deus então manda Noé entrar na arca junto com a sua família e os animais, e a Escritura nos diz que Deus fechou a porta da arca por detrás de Noé. Por que Deus foi Deus que fechou a arca? Deus lacrou a arca. Bom, isso com certeza para que ninguém mais pudesse entrar, né? Entrou aqueles que Deus predestinou, escolheu, preservou como recompensa do seu temor e obediência a Deus, e o resto naufragou, né? Uma pergunta que os sábios do Talmud questionam é: os peixes escaparam do dilúvio? Que peixe sabe nadar, né? Mas é apenas um comentário, um adendo.
Bom, fechou-se a arca, ninguém mais entrou, choveu torrencialmente por 40 dias e 40 noites. As fontes dos céus se abriram e derramaram água sobre a terra por 40 dias e 40 noites, até cobrir o ponto mais alto da maior montanha que existia. As águas naufragaram toda a terra por 150 dias. Passados 150 dias, fechou-se as comportas do céu. Noé, dentro da arca, ele abre a arca e solta primeiro um corvo, para que este vá e veja se a terra já está seca. Pois ele solta em seguida um pombo, que vai e volta, e ele percebe então que ainda as águas não baixaram. Solta novamente, e esse pombo volta com uma folha de oliveira no bico. E aí, passado alguns dias, ele solta de novo esse pombo, e esse pombo não volta mais. Então ele percebe que as águas haviam secado. A Escritura diz que Deus soprou o ruá, um vento, que secou as águas do dilúvio. Noé então sai da arca, e a Escritura nos diz que Noé, quando ele sai da arca, ele edifica um altar e oferece a Deus em holocausto os animais puros. Então nós vemos aqui que a finalidade de Deus ordenar que aqueles animais puros deveriam entrar 7 casais era justamente para que Noé pudesse se oferecer em holocausto a Deus. Veja, um sacrifício de animal, um holocausto, uma pré-figuração que já aponta para o sacrifício redentor de Jesus. Noé oferece esse sacrifício em ação de graças por Deus ter poupado ele e sua família, por Deus ter purificado através do dilúvio a humanidade. E a partir de Noé e de sua descendência, Deus começa a povoar novamente a terra. E é interessante que Deus ele atualiza a bênção que ele havia dado a Adão e Eva no Éden. Ele diz novamente a Noé: coma de tudo, frutificai-vos, multiplicai-vos, né? Te dou autoridade sobre a natureza. É interessante que Deus ele atualiza a bênção que ele deu a Adão no Éden, né? E onde nós podemos ver a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, na história de Noé. Primeiro, Noé é símbolo de Jesus, pelo qual Deus faz um pacto, uma aliança e purifica e resgata a humanidade. O sacrifício de Noé é o sacrifício de ação de graças, é o sacrifício de ação de graças que o próprio Cristo instituiu na última ceia, em louvor a Deus pela redenção da humanidade. A arca, o que é? A igreja. Somente quem entrou dentro da arca foi salvo. As águas do dilúvio, o que aponta? Para onde aponta? Para o batismo. Antes do dilúvio que havia o pecado, a humanidade pecaminosa. Passou-se pelas águas do dilúvio a purificação e a restituição da comunhão que foi perdida no Éden. Que aponta para Jesus. Antes do nosso batismo, as crianças, o pecado original. Os adultos, todos os pecados cometidos. Ou seja, o homem ferido pelo pecado. Passa-se as águas do batismo, a purificação. Percebe? Na história de Noé, uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Noé, Deus faz a primeira convocação para um preceito. Quando Deus abençoa Noé, ele diz: coma de tudo, te dou autoridade sobre todas as criaturas. Deus faz um pacto com Noé,
dizendo: meu espírito não brigará mais com a carne, meu espírito não brigará mais com o homem. Eu não vou mais enviar o dilúvio sobre a terra. E faço contigo, Noé, um pacto, uma aliança. E como símbolo dessa aliança, coloco o meu arco sobre as nuvens. Todas as vezes que aparecer o meu arco nas nuvens, vou lembrar do meu pacto com Noé e não enviarei mais o dilúvio. Que arco é esse que nós temos sobre as nuvens? É o arco-íris, né? Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universos, que fazes atos da criação. O arco-íris é o símbolo da aliança de Noé, que existe até hoje. Até hoje nós podemos ver esse símbolo, esse sinal, esse registro desse pacto de Deus com Noé. E Deus determina para Noé uma coisa: você não pode comer animal com sangue. O sangue é a alma, é a vida. Vida no hebraico, Rai. Então, ali já é um princípio, a primeira convocação para que Noé cumprisse um mandamento, uma diretriz. Assim como Deus coloca uma diretriz para Adão e Eva não comer do fruto proibido, Deus coloca para Noé não comer animal com sangue. O sangue é a alma. O sangue representa a vida. O sangue é sagrado, né? E Deus faz um pacto, e desse pacto vai surgir o que a comunidade judaica chama de Brit Noah, ou seja, pacto de Noé. Que são 7 preceitos, 7 mitzvot, né? Esse que eu disse, né? Não consumir animal com sangue, da kashrut, contra a idolatria, contra os pecados contra o próximo e contra a natureza, né? São 7. E depois de Noé, Noé vai ter 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E Deus vai povoar a terra a partir dos filhos de Noé. E aí a Sagrada Escritura diz que Noé era agricultor e ele tinha uma vinha, uma plantação de vinho. E ele pisou a uva no lagar, fez um vinho e ficou bêbado com o vinho. Ficou nu, extravasou, né? E que um dos filhos de Noé, ao ver, foi Cã. Ele viu a nudez do pai, correu e foi contar para os irmãos zombar da nudez de seu pai. Seus irmãos, temente a Deus e honrando o pai, o que vão fazer? Vão cobrir a nudez de seu pai e vão até ele de costas para que não visse, né, a nudez de seu pai, para não desonrá-lo. Quando seu pai cura da ressaca, soube do feito de seu filho, o amaldiçoa, dizendo que ele e a sua descendência seriam escravos de seus irmãos. Na sequência nós vamos ver o desenrolar dessa maldição de Noé sobre seus filhos. Os filhos de Cã, os cananeus, que vão herdar a terra de Canaã, os jebuseus, os saduceus, todos os seus, né, vão herdar uma terra que mais tarde, essa terra vai ser povoada pelo povo hebreu, a terra de Canaã, qual Davi vai dar o nome de Jerusalém, né? Então vai se cumprir essa maldição de Noé, seu filho. Então, nessa primeira parte nós vimos isso, né? Deus faz pacto com Noé. Depois de Noé, segue-se a descendência de Noé, e dentre a descendência nós vamos ver Terá, pai de Abrão. E aqui no livro Uma Breve História do Judaísmo vai fazer uma abordagem sobre esse contexto histórico do início da biografia de Abraão.
E então os elemitas, por volta do ano 1960 antes da era cristã, eles vão invadir a Suméria, inclusive a cidade de Ur, onde habitava Terá, Abrão, Ló, toda a sua família. E Terá vai pegar então seus filhos e vai partir para a terra de Canaã. Só que ele para em Harã. Lá em Harã, Terá falece. E como Abrão era o filho mais velho de Terá, ele assume então a liderança da casa. E Terá, que habitava em Ur dos Caldeus, ele era politeísta. O que é isso? São pessoas que acreditam e prestam culto a vários deuses, né? Então diz aqui: Terá, todavia, morreu em Harã, e a chefia da família passou naturalmente a seu filho mais velho, Abrão. Mas este tinha ideias diferentes da do pai. Terá, segundo a religião normal dos seus tempos, era politeísta. Abrão era monoteísta. Então, o que é o politeísta? Naquele tempo, os povos acreditavam que a origem do universo era feita pela própria natureza de seus elementos. Então, eles acreditavam que os elementos da natureza, o sol, a água, o fogo, a terra, o vento, eles acreditavam que esses elementos eram divindades e que esses elementos que eram, né, os criadores do universo e do homem cultuavam esses elementos, né? Então nós temos lá, né, no Egito, Ra, o deus Ra, que é o deus Sol, né? E lá em Ur dos Caldeus, Terá adorava uma série de ídolos, entre os quais certamente se contava o deus Lua, que é Sim, divindade principal de Ur e de Harã. Abrão rompeu com a idolatria e dedicou-se ao serviço do Deus Uno e único, que reconhecia como Criador dos céus e da terra. Então, Abrão, quando ele assume a liderança da família, ele rompe com essa idolatria, com esse politeísmo, né? E ele era monoteísta. Ele acreditava na existência de um único Deus, uma única divindade. É o monoteísmo ético. Nós vamos entender o que é isso. Crenças e tendências monoteístas existiam, evidentemente, antes da entrada em cena de Abrão. Então, outros povos também acreditavam na existência de um único Deus e não um panteão. O panteão é um monte de divindades, né? Então, outros povos também acreditavam na existência de um único Deus. Porém, essa crença era em um único Deus, mas um único Deus criatura, partindo de um elemento da natureza. Contrariamente às divindades das outras religiões, como por exemplo o alto deus Anu dos Sumérios e o deus universal Xamá da Babilônia, o Deus de Abraão não era um Deus da natureza, um Deus do céu ou do sol, superveniente à natureza. Também não era um Deus territorial, circunscrito em particular a qualquer localidade ou país. Por quê? Tinha em cada povo tinha suas crenças. Então, em certa região eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Outra região era monoteísta, acreditava em um único Deus. Mas esse único Deus era Deus apenas desse local, dessa região, desse espaço geográfico. Abraão não. Ele acreditava em um único Deus, mas universal, Criador do céu e da terra, onipresente, que está em toda parte. Como Criador dos céus e da terra, e de tudo neles contido, o Deus de Abrão era independente da natureza.
e de quaisquer limitações geográficas. Além disso, e contrariamente às outras divindades, o Deus de Abraão era essencialmente um Deus ético, para quem a prática da justiça e da retidão era de suprema importância. Então, aqui também é um detalhe muito interessante. Abraão não acreditava em um único Deus, universal, onipresente, que não é criatura, mas sim criador, tá? E também num Deus ético e de justiça prática, né? Porque havia muitas divindades em que, na crença dos povos, eles acreditavam que o culto a eles manipularia a natureza em favor deles, em detrimento dos seus inimigos, um Deus de injustiça. Como Abraão chegou a esta concepção de Deus? Então, como que, se Abraão ele vem de uma família politeísta, como que ele chegou à concepção de um Deus uno, onipresente, de um Deus de justiça? Uma concepção que já foi acertadamente descrita como monoteísmo ético. Então nós estamos falando de monoteísmo ético, para a distinguir das outras formas de monoteísmo. Não se sabe como ele chegou a isso. Talvez tenha chegado a ele por meio de raciocínio especulativo. Interessante aqui o que eu falei no nosso primeiro encontro, que Deus, quando ele cria o universo, o homem, ele manifesta a sua glória, e para que Deus fosse conhecido, ele vai então fazer uma criatura, a sua imagem e semelhança, imago Dei, o homem, inteligente, racional, capaz de chegar a evidências da existência de Deus partindo da própria criação. Então, contemplando o universo, o homem ele vai chegar a evidências que vai levar à certeza da existência de Deus. O próprio Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que o homem é capaz de conhecer a Deus fazendo uso da sua inteligência à luz da razão. Então, acredita-se que Abraão ele chega a essa concepção de um monoteísmo ético, de um Deus único, onipresente, criador, justamente fazendo uso da sua inteligência iluminado pela razão, né? Um raciocínio especulativo, como sucedeu a outros com as suas concepções monoteístas próprias. Um exemplo aqui foi o filósofo Aristóteles, né? Aristóteles, na Grécia, havia o mito, né? Os vários deuses, um panteão de deuses, né? Thor e tantos outros, né? Zeus, né? Só que Aristóteles, fazendo uso da inteligência, iluminado pela razão, ele vai fazer um esforço de compreensão e perceber que existe por trás do universo do homem uma inteligência sobrenatural, uma inteligência que está além da matéria, é a metafísica, né, uma das suas teorias, que tudo que se move é movido por algo, que move tudo, mas não é movido por nada, é a teoria do motor e move, né? Como sucedeu a outros com suas concepções monoteístas próprias, e devido à sua própria nobreza nata de caráter. Então aqui também é um detalhe muito interessante. Abraão, como nós vamos ver no desenrolar da sua biografia, era um homem nobre, de caráter puro, íntegro. E talvez essa pureza interior, nata, esse caráter, essa honestidade intelectual, ou seja, ser honesto com a verdade, o que lhe levou
Então, essa compreensão, esse start, né, de encontrar, né, evidências da existência de um Deus uno, onipresente, onipotente e onisciente. Evidenciada pela história bíblica. Então nós vamos ver esse caráter inato dele. Pode ter levado a atribuir à divindade que ele adorava as mesmas qualidades morais que se esforçava por realizar em sua vida. Então, o que aqui o texto está querendo dizer? Abraão era um homem ético, íntegro, moral, né? Justo, reto, né? O que ele percebeu? Bom, se eu tenho essas virtudes, né, mas sou uma criatura inferior, deve existir um Deus que tem todos esses atributos, né, e que, criador do universo do homem, proporciona ao homem essas mesmas virtudes, né? Ou talvez sua fé religiosa como um todo pode tê-lo atingido por qualquer iluminação interior. Ou seja, o próprio Deus foi infundindo na alma de Abraão, vocês vão entender porque eu estou dizendo agora Abrão e Abraão. Né? Aqui é Abrão, mais tarde se tornará Abraão, nós vamos entender por quê. Então, o próprio Deus foi infundindo na alma de Abrão essa revelação, né, da existência de um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Né? Uma experiência mística, uma revelação. De qualquer forma, a partida de Ur foi um ponto crucial no seu progresso espiritual. Por quê? Ele sai de da cidade de Ur dos Caldeus, da Caldeia, que era uma cidade politeísta, idólatra, onde havia um panteão de deuses. Essa partida de lá já levou a uma experiência de separação, de santificação, santidade, kadosh, quer dizer justamente isso, né? Separação. Né? Ele foi separado desse politeísmo, desse panteísmo, talvez para que já nessa separação, nessa peregrinação, ele pudesse meditar e contemplar e receber essa revelação de Deus, a existência de um Deus. Nós vamos ver, né, a história de Abrão, né, que é fruto da providência de Deus. Deus Shaddai, Todo-Poderoso, tudo está ao seu controle, e esse governo de Deus sobre o universo homem nós chamamos de providência. Então, a salvação de Abrão foi providencial, foi um governo de Deus, né, que é uma etapa do plano de salvação de Deus que vai preparando a humanidade por partes, por fases, etapas, até chegar à plenitude dos tempos com a vinda de Jesus Cristo. Né? Então nós vemos ali, depois da queda de Adão, né, vem Noé, Deus purifica a humanidade em Noé, depois uma segunda etapa em Abrão, Deus também faz uma aliança, um pacto com Abrão, nós vamos ver, e depois Deus vai fazer muitas outras alianças, né, com Moisés, os 10 mandamentos, né, até chegar na aliança perfeita e definitiva, a nova e eterna aliança, através da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E depressa ficou convicto de ter sido preservado para se tornar fundador de uma nação. Então ele percebe, Deus está separando um kadoshim, um santo separado, para que Deus fizesse a partir dele uma nova nação, um novo povo, um kadosh,
separado, e é desse povo, dessa nação, da descendência de Abraão, que vai vir quem? Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco, na genealogia de Jesus Cristo, o papel crucial e importante de Abraão. Destinado a trazer o conhecimento de Deus. Jesus é a plenitude da revelação ao mundo e a bênção que provém de tal conhecimento a todas as famílias da terra. Então nós vemos aqui que Abraão é escolhido por Deus, né? É uma das etapas cruciais e importantes para, a partir de Abraão, Deus fazer um povo santo, separado, né? Um símbolo também da igreja de Jesus Cristo. No livro A Infância de Jesus Cristo, de Joseph Ratzinger, o Bento XVI, nosso Papa Emérito, ele diz o seguinte: depois da dispersão da humanidade, na sequência da construção da Torre de Babel, é com Abraão que começa a história da promessa. Que promessa? Da vinda do Mashiach, o Messias, o Salvador, o ungido, Yeshua Adonai, Jesus Cristo, Senhor. Abraão alude antecipadamente àquilo que deve vir. Ele é peregrino, não só saindo do país das suas origens, saindo de Ur para a terra prometida, mas também enquanto sai do presente para se encaminhar rumo ao futuro, né? Toda a sua vida aponta para a frente. Então, é o que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Nós vamos ver na figura de Abraão, na história de Abraão, nos feitos de Deus através da vida de Abraão, nós vamos ver uma pista. Lembra que eu disse sobre o quebra-cabeça? Que o mistério da fé, mistério fidem, é comparado a um grande quebra-cabeça, e cada verdade revelada por Deus é como uma peça que se encaixa perfeitamente à outra. Quando nós terminamos de montar esse quebra-cabeça, nós temos a visão do todo e contemplamos, né, a mistério fidei, né, o mistério da fé, toda a revelação de Deus, né? Então nós vamos ver que o que Deus fez em Abraão e através de Abraão apontava perfeitamente, com muita clareza, para o que ele fez mais tarde através de Jesus Cristo. Toda a sua vida apontava para frente. Possui uma dinâmica que o faz caminhar pela estrada do que deve acontecer. Por isso, justamente a carta aos Hebreus o apresenta como peregrino da fé, apoiada na promessa. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Para Abraão, a promessa refere-se primeiramente ao seu descendente, mas vai mais longe. Por ele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 18, versículo 18. Assim, em toda a história que começa com Abraão, se dirige para Jesus. O olhar fixa-se no conjunto. Através de Abraão deve vir uma bênção para todos. Ou seja, Deus, quando abençoa Abraão, quando faz a promessa para ele, diz assim: todos que te abençoarem serão benditos, todos que te amaldiçoarem serão malditos. Te abençoarei grandemente. Você terá filhos como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? E olha que quando Deus faz essa promessa para ele, ele não tinha filhos, já tinha 90 anos, e sua mulher era estéril, não podia engravidar. Né? Mas o que Deus está querendo dizer aqui? De Abraão virá os patriarcas. Ele é o primeiro patriarca, né?
Avraham Avinu, depois vem Yaakov, Jacó, né? Ou melhor, vem primeiro Avraham Avinu, Itsacar, Isaac, depois Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, Deus muda o nome dele para Israel. Israel tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, vai permanecer apenas, vai sobreviver apenas com a sua identidade como Kadoshim, santo, separado, guardando a identidade de povo de Deus, guardando os mandamentos de Deus, a pureza que Deus queria manter e preservar para desse povo vir o Salvador. A única que vai restar é Judá. De Judá vem os judeus. E Jesus vem da onde? Dos judeus. Então, de Abraão vem Jesus. E o que Deus realiza, a obra de redenção de Deus através de Jesus, não é só para os judeus, mas é para todos os povos. É por isso que Deus diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas, não só judeus. Deus falava do feito que ele realizaria através de Jesus Cristo. Que através da paixão, morte e redenção de Jesus, Deus expiaria os pecados da humanidade, daria acesso de novo a Deus através de Jesus, isso para todos os povos, não só para os judeus. Continuando. Assim, em toda a história que começa com Abraão, se dirige para Jesus. O olhar fixa-se no conjunto. Através de Abraão deve vir uma bênção para todos. Através de Abraão vem uma bênção. Quem é essa bênção? Né? Quem é Birkat? Birkat, no hebraico, Jesus, é a bênção do Pai. Por isso, já desde o início da genealogia, o olhar volta-se para a conclusão do Evangelho, onde o ressuscitado diz aos discípulos: fazei que todas as nações se tornem discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então Jesus diz aos apóstolos: fazei que todas as nações se tornem meus discípulos. Por quê? Porque a bênção que Deus prometeu a Abraão e que chegaria a todas as nações através de mim, é para todos os povos. Em todo caso, na história particular apresentada pela genealogia, está presente desde o início a atenção para a totalidade, a universalidade da missão de Jesus. Está incluída neste de onde ele é. Então, de onde Jesus é? De Nazaré? Sim, da pacata Nazaré, de Belém. Da onde o profeta diz: e tu, Nazaré, Belém, de maneira nenhuma é menor entre as cidades, porque de ti virá o Machia, o Salvador, o ungido, Jesus. Né? Se nós pegarmos aqui o Evangelho de Mateus, lá no comecinho do Novo Testamento, primeiro capítulo, diz assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha que interessante. Aí eu pergunto: Davi era pai de Jesus? E Abraão era pai de Jesus? Não. Jesus vem bem posterior a Davi e Abraão. Aliás, Abraão é até antes de Davi. Mas por que Mateus começa o seu evangelho descrevendo a árvore genealógica de Jesus Cristo, dizendo que Yeshua, ben David, Jesus, filho de Davi, Yeshua, ben Avraham Avinu. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Abraão. Por que ele começa dizendo isso? Quando Mateus ele escreve o seu evangelho, o destinatário do evangelho é justamente o povo judeu. E a intenção, a finalidade de escrever o evangelho é provar ao povo judeu
que Yeshua, Jesus, é o Mashiach, é o Salvador. Ele quer provar e prova que Jesus é o Salvador, é o prometido por Deus, né? Prescrito e outorgado na lei, vaticinado pelos profetas no Antigo Testamento. Então ele começa justamente descrevendo a árvore genealógica, porque ele prova que a descendência de Jesus está na raiz de Abraão e de Davi. Porque foi em Abraão que Deus prometeu que de Abraão viria um povo e desse povo o Salvador. Foi a Davi que Deus faz a seguinte promessa, inclusive está lá no livro dos profetas, Jeremias, né, que da raiz de Jessé, do tronco da árvore de Jessé, viria um ramo que iria salvar o povo de Israel. Quem é Jessé? Pai de Davi, ou seja, da descendência de Jessé, pai de Davi, viria o Messias, Mashiach, o Salvador. E a Davi, Deus faz a seguinte promessa, que do trono de Davi viria o Mashiach, o Messias, o Salvador. E que o reinado de Davi seria eterno. Davi, ele é o segundo rei de Israel. Tá? O primeiro foi Saul, que foi obstinado, desobediente. Deus destroniza, tira ele do trono e dá a Davi. E de Davi começa então uma dinastia, todos os descendentes de Davi vão herdando o trono de Davi e vão sendo os reis de Israel. É Davi que consegue unificar novamente as 12 tribos, né, e funda a cidade, antes Canaã, agora Jerusalém. E Deus promete a Davi, né, que da casa de Davi, da descendência de Davi, da parentela de Davi, viria o Salvador. Né? E Davi era de qual tribo? Judá. Né? Então, essa é a aula introdutória, tá? O vídeo tutorial introdutório. Tá? Na sequência nós vamos ver agora sobre o chamado de Abraão, a aliança com Abraão, tá? As bênçãos de Deus sobre Abraão. E nós vamos ver a prova de Abraão. Né? Deus provou a fé de Abraão. E em tudo isso nós veremos Jesus Cristo. Então, eu agradeço a participação de vocês. Tá? Estudem, façam seus comentários, suas dúvidas, anotações. Tá bom? E vamos continuar seguindo, crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mazal Tov.